Mercês, uma cidade que equilibra tradição e modernidade, convida você a uma jornada através do tempo e das histórias que moldaram sua identidade. Aí, por exemplo, que tinha um sobrinho aqui, a Nossa Senhora de braço aberto e o povo recebendo. Até hoje. Cada um amigo que eu tenho. E um neto aqui, ó. Dessa forma aqui, todas as cidades aqui. Considero meus netos. Fundada por pioneiros destemidos, Mercês cresceu ao longo dos séculos, transformando-se de um pequeno povoado em uma cidade vibrante. As histórias de Mercês são narradas não apenas em livros, mas nas ruas, praças e edificações que preservam o legado de seus fundadores. Mercês é uma cidade que vem assim de longa data, dos primórdios dos tempos, né? Levam a nos dar conhecimento que aqui começou tudo a ser povoado através de um português que veio com seus familiares de regiões longínquas, né? E aqui se aportou em idos de 1750 a 1800. Mercês teve seu início com uma simples capelinha de pau a pique, onde a imagem da Virgem das Mercês se tornou um símbolo de fé e proteção. Bom, a partir da Capelinha das Mercês, esse é um caminho qual era uma segunda opção para os tropeiros, comitivas descerem visando ir para o Rio de Janeiro. Consta até que, por volta lá de 1800 e pouco, havia um governador no estado de Minas que aqui parou por um dia e teve que transformar o local onde estava, Mercês, Capelinha das Mercês, em capital do estado de Minas por um dia. Isso é um fato curioso. Os documentos históricos, seus jornais impressos e a memória do seu povo revelam o crescimento do povoado e a dedicação de seus moradores à preservação de sua cultura, com fatos curiosos e descobertas interessantes. O que nos orgulha mais é ver que Mercês cresceu e antes de ainda se tornar município, já existia imprensa escrita aqui. O primeiro jornal a ser impresso aqui chamava O Gradiador, em 1894, para que 10 anos depois tudo começasse a motivar em cima de fazer o crescimento. Abnegados homens que amavam a terra começaram a lutar pela emancipação político-administrativa do lugar, que era conhecido como Mercês do Pomba. Mas, através desse grupo encabeçado por um grande homem, coronel Cornélio Augusto de Albuquerque, ele veio a tomar frente e em 1911, em 30 de agosto, através da lei número 556, Mercês foi emancipada. Mas apenas em 1º de junho de 1912 que foi instalada a primeira Câmara Municipal, tendo como presidente, obviamente, que era o primeiro intendente também, o senhor Coronel Cornélio Augusto de Albuquerque. Dali, o município começou a prosperar, foi criado para manter a divulgação. Consta que nessa época o município todo, com 360 quilômetros quadrados, tinha mais de 19 mil habitantes, sendo que a maioria residia nas zonas rurais, fazendeiros, e na sede 1.296, de acordo com o censo de 1919. Mais um jornal foi criado, a Gazeta Municipal, porque o que nos faz orgulhar pelo trabalho que executamos, que é a imprensa escrita, o jornal impresso, era valorizado naquela época, né, os jornais, e as pessoas viviam de informações através daquilo que era publicado nos jornais. E depois de Gazeta Municipal, que foi até 1929, surgiu a Folha de Mercês. Esse jornal também,
que tinha até oficinas próprias, foi criado pelo senhor Alberto Pereira Machado e Pedro Guerra, cujo era o proprietário dessas oficinas gráficas. Ali, esse jornal também foi até o início da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Mas consta ainda que outros jornais já existiam, mas jornais assim de cunho humorístico. O meu time relatava que tinha o Periquito, Tico-Tico e outros jornais com charges da época e piadas, que o povo daquela época era alegre. Havia saraus dançantes, o Cine Teatro Mercedes funcionava com filmes de faroeste, obviamente em preto e branco, mas havia um movimento, a cidade só ganhava com tudo aquilo que era progresso para a época que eles viviam. Um povo alegre, viviam em reuniões familiares. Havia clubes, que é o Clube de Elite, tinha o Clube Independente, que mais tarde, de ser tão antigo, denominava-se Balança Mas Não Cai, mas ali que tinha os bailes, né, para aquele povo que admirava a boa música. Tempos vividos por pessoas felizes e que criaram seus familiares, as famílias cresceram naquela época, né? Não havia violência, não acontecia crimes, diz que em décadas passadas lá, uma rixa, né, entre os grupos partidários do Coronel Valério, pelo jornal, através de capítulos de nossas histórias, compilados de um livro de autoria de Lenira da Cunha Baumglatz Glossi, que fez a monografia do município de Mercedes. E mais tarde ela ainda mandou dados para Minas Gerais, para que nos anais, os institutos lá, registrassem tudo aquilo que ela tinha levantado durante décadas da história de Mercedes. E obviamente, vem graças a muitos que têm ainda guardados jornais daquelas épocas, lá dão ciência de como Mercedes era próspera na década de 30, com cinema, hotéis grandes, o trem todos os dias chegando, né, com pessoas de até do Rio de Janeiro. Inclusive consta que em 1930 foi uma grande ponte que existe até hoje, que está ali na rua hoje, chamada Pedro Grossi, foi construída de 1928 a 1931 por um grande homem, José Rezende Franco dos Reis. Esse homem foi até o segundo, pelo que consta, o segundo prefeito do município. Em 70, como nenhum jovem naquela época, até tentaram em 1950, 60 criar um jornal, não conseguiram. Isso eu tomei conhecimento mais tarde, através de professores, que eles tentaram criar um jornal e não conseguiram. Aí, mais em 1970, eu fundei o jornal com a ajuda do Messias de Oliveira, o já saudoso Ciota, o Jornal de Mercedes, que circulou até 1976, quando eu fui para Belo Horizonte. Mas, voltando, vinha trabalhar em banco do Estado, Banco do Crédito Real, e com a extinção do banco, né, voltei a mexer com o jornal e fundar o Mercesano, que até hoje está em circulação. Gostaria de dizer do nosso grande orgulho de estarmos inseridos numa região com abrangência de mais de 300 mil pessoas, onde nós podemos incluir o nosso orgulho de termos um jornal em circulação. Porque, pelo que nós temos conhecimento, Ubá, com 120 mil habitantes, tem um jornal, Visconde Rio Branco, com cerca de 50 mil habitantes, e Mercedes, com 12 mil habitantes, com um jornal em circulação ainda, mantendo essa tradição do jornal impresso, que é de grande importância, porque sabemos que a preservação da cultura de um povo é através do registro de sua história. E o jornal faz esse papel, que é manter as nossas referências, nossa história em dia, perpetuando para as futuras gerações. E falando aí, né, em cultura, em festa, em turismo,
e não falar desse registro, né? Falar aí do nosso jornal Mercesano, que há mais de 31 anos fazendo um trabalho de excelência e registrando aí com certeza todos esses momentos, né? Um carinho especial ao jornal Mercesano. Um fato marcante é a figura de Rafael Juliano, hábil na arte da construção civil e coordenador dos serviços de reforma do santuário nos idos de 1920 e 1930. Outra figura marcante em Mercês foi o padre Del Gaudio, sacerdote italiano parente de mercesanos, que atuou na igreja de Mercês nos idos de 1940, que viveu em nossa terra e deixou um legado de fé e dedicação. A estação ferroviária e o ramal do trem foram fundamentais para o desenvolvimento de Mercês, abrigando vendedores no Hotel 1º de Maio e na pensão local. Estrada de ferro central do Brasil, que ligava Santos Dumont à cidade de Mercês, conhecido como ramal do Piranga. Para nós mineiros, os trens de ferro eram o maior meio de comunicação que interligavam as cidades e as pessoas. Nós tivemos em Mercês os trenzinhos que vinham, o chamado Marias Fumaças, que vinham de Santos Dumont, passavam por Paiva, Oliveira Fortes e várias outras localidades e paradas, tá entendendo? Então a gente chegavam aqui, os visitantes, os compradores de mercadorias, e vinham muita mercadoria de fora, como também levavam, através dos trens, dos vagões cargueiros, as mercadorias dos meios rurais, o leite que era produzido em Mercês e que era reservado em 2 cooperativas, eram esses, levavam para Santos Dumont e de lá para o Rio de Janeiro. Esses visitantes chegavam aqui, nessa estação, era uma alegria geral. A gente criança, os jovens, os adultos, isso aqui era como se fosse um meio de distração. Então a gente vinha e era muito emocionante quando apontava a máquina, bufando, apitando o trem. Então vinha aquilo enchia o coração de alegria e era muito bonito, a fumaça saindo, o povo descendo, as malas saindo, era muito alegre, era muito contente. O povo comprava as mercadorias em Mercês e hospedavam no Hotel 1º de Maio, na pensão do senhor Geraldo Marques e depois pensão do senhor José Ribeiro. Um prédio imponente e histórico embeleza a subida da rua Presidente Vargas. É a centenária Escola Estadual Sena Figueiredo, palco de muitas histórias e um legado para a nossa história. Se nós fizermos um panorama histórico, cronológico, nós vamos iniciar pela história do imponente prédio que embeleza a subida da rua Presidente Vargas, a Escola Estadual Sena Figueiredo, o antigo Grupo Escolar Sena Figueiredo, que tem a sua fundação desde 1913, é uma escola centenária, uma referência histórica em educação para a nossa cidade. Lá muitos mercesanos estudaram e se formaram e saíram de Mercês, ampliaram seus horizontes educacionais e hoje são profissionais de referência, alguns até que retornaram para a nossa cidade e aqui atuam, outros que são notáveis profissionais fora de Mercês. Temos também professores que estudaram nesta escola, lecionaram lá, outros que ainda atuam lá também e que de lá foram alunos. É uma escola centenária que é referência em Mercês. A nossa escola ela foi fundada em 1913, logo após a emancipação política do município, idealizada pelo governador na época, Bueno Brandão, e em homenagem ao deputado estadual na época, Bernardino de Sena Figueiredo,
que tinha um grande trabalho como idealizador aqui do município e ajudou na emancipação política. Então, em homenagem a ele, colocaram o nome da escola de Sena Figueiredo. Quando ela iniciou, funcionava apenas com os anos hoje ditos iniciais, mas na época era o antigo primário. As pessoas que estudaram aqui hoje, né, são os grandes profissionais do município e de outras cidades. A escola contava então com o primário, apenas a parte do prédio antigo, poucas salas, secretaria, o gabinete do diretor. E assim, a gente teve uma trajetória grande de diretores dentro dessa escola, né, por ser uma escola centenária. Ao longo desse tempo, ela deixou de ser grupo escolar e passou a ser uma escola estadual, abrangendo aí, ampliando, né, a sua categoria, chegando lá para os auros de 1990, já atingindo o ensino fundamental anos finais, que era o antigo ginásio, e depois, posteriormente, o ensino médio. Atualmente nós temos aqui dentro da escola, além do ensino médio, né, nós temos também o curso técnico. Hoje é o curso técnico em agente comunitário de saúde, mas já tivemos outros cursos técnicos, de acordo com a demanda do município, que são escolhidos os cursos pelos alunos. E também temos turmas de educação de jovens e adultos, que é o EJA, educação EJA. Eu era moradora de zona rural, como a maioria dos alunos da escola. Hoje a gente tem essa facilidade de transporte escolar, mas nós não tínhamos. E por ser a única escola do município que tinha essa, vamos dizer, modalidades de estudo, então a gente tinha que deslocar, às vezes, a pé da zona rural até aqui. Eu comecei a estudar aqui em 1973, já com 7 anos de idade, deslocando sempre, né, para vir até aqui. E naquele período o ensino era bem diferenciado, né? E eu tive, né, o privilégio, meu pai era uma pessoa com uma mente, né, lá para o futuro, e ele fazia questão do estudo para os filhos. Então, em 73 eu iniciei aqui, já com os meus irmãos estudando. Eu sou de uma família de 5 irmãos, e nessa trajetória toda já passei para terminando aqui o primário. Não tive acesso ao ensino do ginasial pela escola, porque no meu período ainda não era estadual, mas de primeiro ao quinto, na época, 4ª série, eu estudei aqui dentro do Sena Figueiredo, tá? Muito diferente, o espaço físico muito diferente, só a partir dos anos de 1990 que começou a ampliar mesmo, para atender aí a essa categoria dos anos finais, que hoje a gente fala ensino fundamental anos finais, e ensino médio. Hoje nós contamos com 17 professores de apoio dentro da escola, tá? Nós temos uma sala recurso que atende mais de 20 alunos, que são esses alunos público especial da educação especial. São crianças autistas, com TDAH, cadeirantes, uma série de outras deficiências ao longo desse tempo. Temos aí vários projetos dentro da escola hoje, né? Temos o Jovem do Futuro, que é um projeto do governo para poder estar auxiliando e tentar colocar o aluno já dentro do mercado de trabalho. Nós temos projetos de amostras de profissões dentro da escola, nós temos desenvolvimento de projetos variados dentro da escola, já há algum tempo dentro dessa perspectiva do novo ensino médio. E o curso técnico, né, que a gente procura trazer para poder também estar ofertando e melhorando o desempenho dentro da sociedade. Pessoal, eu queria contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou nascido na cidade de Mercês, Minas Gerais, e os meus primeiros anos de ensino, desde o prézinho até o 8º ano, foram na escola pública. Eu estudei na escola estadual Sena Figueiredo. A minha primeira professora, foi a tia Aparecida Soares. Uma das coisas que sempre me foi estimulado é a gente sonhar grande, a gente pensar alto, a gente pensar em melhorar
não contentar só com aquilo que a gente tem no momento. Persista e invista no seu sonho. Hoje eu quero compartilhar com vocês um sonho. Saindo de Mercês, estudando, me formando, eu me formei médico. Eu já me formei há 10 anos em medicina. Depois de formado, eu me formei em pediatra e depois me formei em neuropediatra e moro na cidade de Lavras. E o estudo, ele me deu oportunidades de seguir caminhos que até então muita gente falou que não seria possível para mim. Uma das coisas, por exemplo, que já me falaram é que não levaria a lugar nenhum. Então, por isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Se esforcem. Hoje, por exemplo, o ensino me trouxe para este local. Eu estou aqui nos Estados Unidos, numa das maiores faculdades do mundo, chamada Harvard. É uma faculdade em que eu vim fazer alguns cursos para aprimorar dentro da minha área. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é que para vocês também é possível, desde que você se esforce, desde que você dedique. O povoado da Capelinha das Mercês cresceu e se tornou a Vila das Mercês do Pomba até sua emancipação em 1912. Bom, Mercês com isso cresceu, veio nos idos ali de 1922, a instalação da primeira usina hidrelétrica de Mercês, lá na região do Sumidouro, e que inclusive até hoje existe maquinário lá, porque veio de navio da Alemanha, as máquinas, né, que moviam as águas. Bom, daí Mercês começa a crescer com iluminação. Diziam na época, os jornais da época que registraram, haviam fábricas, né? E muitas coisas que fizeram alavancar o progresso naqueles idos. A fábrica de papel Indústria Januária de Faria marcou a memória dos mercesanos, especialmente por seu apito que sinalizava os horários de trabalho. O que consta que Mercês, mesmo pós-guerra, houve um crescimento. Instalação da fábrica, Companhia Industrial Januária de Faria, a fábrica de papel, que muitos empregos gerou, né? Famílias ali trabalhavam, cresceram aqui em Mercês. Também veio a comarca, foi instalada também em 1949, tendo como juiz o primeiro magistrado, né? Veio de Rio Pomba para cá, mas ele veio e aqui ele casou com uma mercesana. E até hoje, esse juiz, hoje ele é desembargador do Estado, Dr. Ellison Guimarães, nosso assinante, residindo em Sete Lagoas. Para a nossa maior orgulho é tê-lo como assinante, e ele sempre menciona alguma coisa através de um bilhete falando a respeito de manter esse jornal em circulação. Bom, daí também veio acabaram construindo, ampliando o Hospital de Mercês, que era um prédiozinho pequeno, hoje está lá todo equipado, mas começou-se ali através do Zé Ribeiro de Oliveira Soares, que era vicentino, e arrumou lá outros abnegados que levaram avante o hospital até hoje. Um fato marcante na história de Mercês é o nascimento de Santa Lola, na localidade do Lontra, conhecida como Parada Valério. Sua vida e devoção se tornaram um símbolo de fé para a comunidade. Em 1970, Mercês entrou em um novo ritmo de progresso com a urbanização de praças e ruas. Que nos leva também a ver um grande fato positivo, que a partir de 1968, 1970, o Mercês teve uma guinada, como se fosse um verdor de águas. Houve mudanças positivas, a cidade começou a ganhar, através de seus novos administradores, novos impulsos, praças, ruas empoeiradas, barrentas em época de chuva, começaram a ser calçadas, ganhou nova notoriedade com
o advento da nova concessionária de energia elétrica, Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, hoje Energisa, né? E a partir de 1970, jornal em circulação, infelizmente sem a comarca, mas Mercês crescia vertiginosamente, podemos dizer assim, porque indústrias foram instalando, já existia a fábrica de papel, que dava emprego, os clubes surgiu assim com novas pessoas tomando frente, clubes de lazer como o Clube Social de Mercês, o Independente Clube, e para suprir o entretenimento, né, havia o cinema ainda. Em 1970, quando eu comecei a ter um pouquinho de conhecimento do que era, né? Eu cheguei a ver a chegada da energia elétrica, hoje essa energia que a gente tem, porque antes eram os lampiões dentro da cidade, a gente não tinha muito acesso à cidade, mas mesmo no campo, e a cidade às vezes só aos domingos para as missas. E me lembro muito da minha avó comprando tecido para fazer as nossas roupas, porque a gente não tinha acesso, né, à confecção. A roupa era feita na própria casa. E de lá para cá, né, anos 70, 80, a gente vê assim um boom no desenvolvimento do Brasil de uma maneira geral, né, porque a gente vive aí o período lá da década de 70, né, que é a chamada o milagre econômico. Depois a gente cai nos anos 80, né, que a gente vê a década perdida. Mas assim, a evolução da cidade, ela foi aos poucos acompanhando a evolução do país. Enfrentou um período muito grande de estagnação, mas com a chegada de luz elétrica, que a nossa luz era péssima, com essa chegada da luz elétrica, deu um impulso muito grande. E com essa geração de meninos na época, mas garotos que estudaram, por sinal estudaram conosco. Eu também fui professor de História, Geografia, Contabilidade, Economia, Mecanografia. E essa geração chegou e desenvolveram as aptidões, o desejo de se expandir, não precisando de sair da cidade para ganhar a vida. Que Mercês até então, aliás, quase todas as cidades, são exportadores de juventude. A revitalização do Hospital São Vicente de Paulo marcou um novo capítulo na saúde da cidade. Então, houve uma sessão lá dos vicentinos, me colocaram como provedor do hospital. O primeiro provedor do hospital, quer dizer, os outros tinham, mas não era hospital. Aí eu assumi o hospital. Na época, eu tinha a Casa Afonso, que eu lembro perfeitamente. Eu também tinha comércio. Eu era comerciante também. Embora seja funcionário público, eu fui nomeado em 1948 pelo Marechal Dutra. Bom, aí foi, mas no hospital eu tive muita dificuldade. O padre me passou, tinha dívida, eu cobrei dessa dívida também, acertou, eu fui levando. Aí eu fiz o convênio com o SUS, né? Fiz o convênio no fórum aqui de Mercês. Fiz o convênio, veio o secretário da Saúde de Belo Horizonte, fizemos o convênio, e foi uma luta muito grande. Em 1990, eu fiquei em dificuldade, fui obrigado a fazer leilão e barraca no meio da rua, e fiquei 3 meses fazendo barraca para pagar as dívidas do hospital. Aí consegui pagar. Paguei as dívidas, e o hospital eu fiquei lá até 2004. E não tinha esse negócio de encaminhar gente para fora, não. O hospital resolvia o problema aqui. Porque eu consegui, naquela época, 72 guias do SUS. 72, é como se fosse um cheque em branco. Você mandava o paciente. Aí entrou Paiva no meio, entrou Silverânia, entrou Santa Bárbara do Tuguro. Aí foi crescendo. Eu contei então porque ia fazer aquele aumento lá do hospital, que foi modificado. Eu fui
atrás do prefeito de Paz, ele não tinha apoio da Câmara. Eu tive que fazer um discurso lá pedindo apoio, os vereadores, todos votaram. Ele me concedeu, naquela época, 72 metros de brita, o prefeito de Paiva. Depois eu fui para Santa Bárbara do Tuguru. Eu fui lá no fundão, lá embaixo no córrego, o João de Carvalho, que era o João Cascudo, né? Aí eu fui lá, apelei para ele que eu precisava de 400 metros de tábua. Ele pegou, saiu na minha hora, eu fui ficar com ele na fazenda, o pai dele estava lá. Mas ele falou, não, agora chegou na hora da boca, eu tenho 3 histórias aqui que vai dar 400 metros de tábua. Aí eu peguei, ele colocou a tábua para mim. O João Mendo, que era prefeito de Silverânia, eu precisava de ferro. Ele concedeu 11 mil cruzeiros naquela época, me cedeu os ferragens toda. Aí eu consegui. Fiz aquele mutirão que você viu, que está na foto ali. Foi tudo, a Paiva ajudou, Silverânia, e ajudou. Bom, aí o hospital, para manter, na verdade, é o seguinte, eu tive que fazer um plano de saúde, nem sofisticado, nem plano de saúde e nem nada, que não podia legalizar ele. Mas o pessoal contribuía. O povo de Mercedes chegou a contribuir em Mercedes. Eu arrecadava 25 mil cruzeiros na época, com dinheiro do povo. Agora, tinha uma certa regalia na assistência lá, porque você podia levar televisão, você podia botar e tudo, e tinha aposento separado para a família, ficava o velho com a mulher e tudo. Aí foi assim, eu fiquei até 2004. Outros marcos desse período incluem a criação da Escola Elvésio Dai, início de uma educação à frente do seu tempo. Dentro desse panorama histórico da evolução da educação em Mercedes, em meados da década de 70, quando o poder público não tinha ainda a obrigatoriedade de ofertar o ensino a partir da 4ª série primária, que era a nomenclatura da época, Mercedes aderiu à campanha nacional das escolas da comunidade e nós passamos a ter dentro da nossa cidade a escola da comunidade Professor Elvésio Dai, a partir da iniciativa de abnegados mercesanos que correram atrás, que se empenharam para trazer essa escola para Mercedes, né? Uma escola que oferecia da 5ª série do 1º grau, eram as nomenclaturas que existiam na época, 5ª a 8ª série do 1º grau e 1ª a 3ª série do 2º grau, ofertando 2 cursos técnicos, magistério e técnico em contabilidade. Vale destacar que a escola da comunidade Professor Elvésio Dai, ela funcionou onde atualmente hoje é o Clube Independente, funcionou também nas dependências onde hoje funciona o Fórum Olímpio de Sá Brandão, e depois ela teve a sede própria, que atualmente é a sede da Prefeitura Municipal de Mercedes. O comércio local de Mercedes é robusto, contendo diversas lojas, instituições bancárias, indústrias, agroindústrias e o agronegócio fortíssimo, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. Outro fato marcante no comércio local é a herança passada de geração em geração, filhos e netos que mantêm os negócios da família. Mercedes hoje, dentro do contexto geral, tem um comércio excelente, tem muitas indústrias aparecendo por aí, boas escolas do estado e particular, e vai muito bem. Temos indústrias aí muito boas, né? Fábricas de camisarias, laticínios, móveis e os produtos da terra. Eu, desde criança, me lembro de meus pais trabalhando na loja
trabalhavam muito, minha mãe com muita disposição, e eu ali cresci com minha irmã Maria José, que era mais ou menos da minha idade, sendo que meus irmãos mais velhos já ajudavam também na loja. Ali nós começamos, que tinha vários fregueses que compravam em caderneta, né, como se diz, mas naquele tempo eram contas correntes. Então ali eu lançava todas as compras, os nomes dos clientes e tudo mais. Quando meu irmão resolveu assumir a responsabilidade mesmo, meu pai passou para ele. A primeira sede da Casa Afonso foi na Praça Bias Fortes, onde hoje é o Clube Independente. Dali, alguns anos depois, ela veio para a Rua Presidente Vargas, já na segunda administração, que foi de um tio, Benedito Afonso de Miranda. Em 1957, o nosso tio, Benedito, assumiu a empresa juntamente com o nosso avô, o Sr. José Afonso. E era um período de muita dificuldade e ele veio para dar um apoio ao nosso avô para dar continuidade à empresa. Ficou na sociedade durante esse período até 1972. Nesse período, precisando, com a idade do meu avô já um pouco avançada, precisando de mais gente para dar continuidade à empresa, que era um período muito difícil, o meu tio Benedito chamou as irmãs, que é a minha mãe, juntamente com minha tia, para trabalharem na empresa. E nesse período para cá, minha mãe com minha tia, juntamente com os esposos, meu pai, Zezé, e o João, tio João, assumiram o comando da empresa. Eu trabalho aqui na Casa Afonso desde meus 13 anos de idade. Tudo que eu aprendi foi com a dona Zezé, com a dona Tereza, com o seu João, com o seu Zé, que eram meus patrões. E depois tive a transição para Maria Lídia Francisco, com a qual eu aprendo muita coisa ainda. Então, eu estou quase completando aqui 22 anos de serviço, entendeu? Quando eu entrei aqui, na verdade, era o tio do Francisco e da Lídia, né? Mais a tia, que é a dona Tereza, e o tio, o Sr. João. E trabalhei com ele menos de um mês e fiquei até hoje, entendeu? E ficaram no comando da empresa até a minha chegada, que foi no ano de 1989. Nesse período eu ainda era de menor, tinha 20 anos de idade. E meu pai na época até me emancipou para mim poder fazer parte da empresa. Foi quando eu assumi a empresa. Em 92 eu assumi a loja, ainda nova, né? Em relação assim, com lembranças ainda da minha infância, que foi dentro dessa loja. Tudo nosso era aqui dentro da loja, infância, Natal, almoço. A nossa vida foi aqui dentro dessa loja. Então, assim, eu assumi, claro, com todo o apoio da minha mãe, foi ela que me ensinou tudo que eu sei hoje. A gente viveu aqui desde criança, né? Vivia aqueles períodos de Natal que a loja ficava funcionando até meia-noite, de madrugada, e a gente, como criança ainda, ficava aqui até dormindo aqui, esperando a loja fechar para a gente participar das festividades de Natal. E isso nos enche de orgulho, né? De olhar para trás e ver tudo que a gente construiu, baseado no que a gente aprendeu com essas outras gerações. Do lado materno, os meus tataravós, eles vieram de Portugal, e depois os meus bisavós construíram uma fazenda, provavelmente Barões do Café, porque próximo desse local onde é a fazenda, próximo assim, perto, hoje temos uma comunidade quilombola. Então, provavelmente nesses áureos aí, né, do período do café aqui na região, que o plantio do café ao lado das margens aqui da ferrovia era grande. Então, provavelmente, né, eu imagino que sejam esses fazendeiros. E do lado paterno também, né, uma família assim. Pai, ele continuou, né, juntamente com a minha mãe, no ramo da agropecuária. Meu pai era pecuarista e, né, a minha mãe acompanhando ali. Minha mãe sempre foi do lar, nunca estudou.
mas sempre incentivou a gente muito nos estudos. E o sonho do meu pai era ter uma filha professora. Formaram 2 filhas professoras, mas só eu que atuo como professora. E nessa trajetória aí, meu pai, né, enquanto agropecuarista, depois ele fundou juntamente com meu irmão um laticínio, e esse laticínio ele está até hoje funcionando, hoje nas mãos dos meus sobrinhos, né, que tanto meu pai quanto meu irmão já faleceram, mas ficou na família. E hoje o meu marido continua com a fazenda do meu pai. Meu pai viu a necessidade de já começar a trabalhar a sucessão, né, e muito feliz da parte dele, né, por ser uma empresa familiar e ter começado com meu avô e com ele, foram os fundadores da empresa, né, o laticínio hoje, né, já tem 32 anos de fundação, né, e desde então, né, com uma certa resistência por conta da idade, 12 anos, né, a idade já não ajuda muito, né, para tomada de decisões, mas hoje, graças a Deus, eu sou muito grato por essa decisão que meu pai teve lá em 1996 e teve colocado no laticínio, né? E eu participei das maiores transformações da empresa. Eu sou formado em administração de empresa desde 2010, né? Me formei e comecei a colocar as práticas, né, aprendidas no curso de administração na empresa, né? E em 2009 assumimos eu e meu pai a empresa, a diretoria da empresa, né? Quando foi em 2017, infelizmente meu pai veio a falecer. E como eu falei anteriormente, hoje eu dou graças a Deus por ter colocado eu à frente da empresa, dentro da empresa com 12 anos, porque por eu ter passado por todos os setores da empresa e ter vivido todas as fases da empresa, hoje isso me facilita, né? Ver o crescimento da empresa, desde lá atrás com 2 mil litros de leite, hoje processando 10 mil litros de leite por dia, 300 mil litros de leite no mês, né? A gente empregando ali 35 funcionários, 35 colaboradores, né, na empresa, né? Lá atrás era eu, meu pai, mais uma meia dúzia, né? Hoje, graças a Deus, quem toca a empresa sou eu e minhas 2 irmãs, a Maria Carolina e a Gabriela, né? E a gente sempre veio ouvindo isso desde criança, né? Que a gente seria, que aquilo ali era nosso, que a gente teria que trabalhar por aquilo ali. Mercês é uma cidade do agro, né? Apesar da gente ter um comércio forte na cidade, né, nos últimos tempos evoluindo muito, mas Mercês, o PIB de Mercês gira em torno do agro, né? Leite, carne, tem a parte de suíno, tem a parte de frango, tem a parte de madeira de reflorestamento, né? Mercês hoje, no meu setor, né, deve estar produzindo em torno aí de 30, 35 mil litros de leite por dia. A gente vê um grande desenvolvimento na atividade, mesmo com todas as dificuldades, né? Você vê a genética do gado melhorando muito, né? O produtor se tecnificando, né? Buscando sempre estar melhorando, né? E a gente sempre buscando através da Emater, né? Através de parcerias, né? com instituições financeiras, né? E com as indústrias, né? No caso do laticínio e outras indústrias também que são compradoras de leite no município também, né? Que tem ajudado na melhoria do gado e dos produtores da cidade. O Jubileu de Mercês e as antigas festas em torno da igreja são celebrações que marcam a história e a cultura local. Quanto às nossas tradicionais festas, nós destacamos a maior festa religiosa da cidade, que é o Jubileu em Honra à Padroeira, Nossa Senhora das Mercês, realizada anualmente de 16 a 24 de setembro. Festa esta que foi oficiada através de um documento que veio de Roma e foi datado de 22 de outubro de 1959. Daí até hoje essa festa é realizada, atraindo milhares de pessoas, dentre mercesanos, ausentes, que aqui vêm rever seus familiares,
mas milhares de pessoas, romeiros, vindos de várias cidades do país, e aqueles também que trabalham como camelôs, armando suas barracas na parte baixa da cidade. Além do tradicional jubileu, Mercês celebra várias outras festividades como o Carnaval, o Réveillon, a Cavalgada Mista, o Festival Gastronômico, a Exposição Agropecuária, os antigos encontros de bandas, encontros de motos e muitos outros eventos que atraem turistas e mercesanos ausentes que movimentam a economia local. E quando a gente remete aí a tempos antigos, nós lembramos também do nosso carnaval, né? E uma página aí, né, do nosso carnaval é o Bloco do Boi, né? É o bloco mais tradicional que nós temos, e eu guardo aí, né, essa memória de todos os registros que eles têm, máscara, roupas. Isso aí faz a gente remeter aí às lembranças de criança. E logo depois, né, nós temos aí a grandiosa Cavalgada Mista. Ela é considerada a maior cavalgada da nossa região. Depois da cavalgada aí, a gente tem exposição, né, agropecuária, que são exemplos vivos aí, né, de como nós celebramos a nossa diversidade, como que nós acolhemos os visitantes com aquele calor, aquele nosso afeto. E também, voltando aí na nossa exposição, nós encontramos lá o torneio leiteiro, o rodeio, né, que alegra aí não só as crianças, mas os adultos, né? Eu, quando criança, eu já cheguei a participar das antigas cavalgadas que tinham aqui no município. Participei, já cheguei aí montado a cavalo, e por um tempo essa cavalgada ela ficou parada. Os antigos organizadores, por questões pessoais, de trabalho e tudo, resolveram dar um tempo. Em 2014 foi fundada a nova comissão organizadora da cavalgada. Um grupo de amigos se reuniram, me convidaram a participar. Eu já trabalhava com eventos aqui na cidade, me convidaram a participar com eles. E a gente resgatou a Cavalgada Mista de Mercês. Hoje ela é considerada a maior cavalgada mista do interior de Minas. E ela fomenta o comércio aqui da cidade, ela movimenta mais de 80 cidades circunvizinhas aqui. É um evento que traz uma cultura gigantesca para o município, fomenta o comércio, economicamente é espetacular a nível de exposição agropecuária. Então, assim, é um evento que vale muito o investimento para o município. É uma grande conquista também aqui para o município de Mercês, foi a realização do Festival Gastronômico. Todos os mercesanos, visitantes, abraçaram a ideia. O festival hoje se tornou um evento familiar, que reúne gente da região inteira, um evento gostoso, de conversa, sabores, que resgata a história do município, resgata a história de família, daquele almoço de domingo na casa dos avós. A cultura gastronômica aqui da cidade cresceu muito com o desenvolvimento do Festival Gastronômico. A Associação Musical Nossa Senhora das Mercês, fundada em 14 de fevereiro de 1982, é um patrimônio cultural da cidade, promovendo a cultura musical sem fins lucrativos. Valorizando a cultura musical de Mercês, nós temos atualmente, né, a Associação Musical Nossa Senhora das Mercês, que anteriormente era conhecido como a Corporação Musical Mercesana, uma banda de música que sempre fez presença em todos os eventos
religiosos, cívicos, alegrando e abrilhantando as nossas festas com seus acordes maravilhosos. Pensando em valorizar a arte musical através das boas músicas executadas pelas corporações musicais, nós, através do Jornal Mercesano, com o apoio da Prefeitura e de vários amantes da música, da verdadeira música, que são executadas pelas bandas de música, nós promovemos nos anos de 98, 99 e 2000 os encontros de bandas aqui em Mercês, trazendo às nossas cidades dezenas de músicas, de bandas, de corporações, onde a população pôde presenciar através dos desfiles do bandão, né, o evento que eram feitos anualmente. Depois ficou paralisado e só retornando em 2010. Mas também estamos sem esse evento, que pretendemos voltar no futuro. Com uma população estimada em 12 mil habitantes, Mercês possui um dos maiores territórios da nossa região, confrontando com diversos municípios, e não para de crescer com o surgimento de novos bairros e com ruas e praças cada vez melhores estruturadas. Mercês parece que tem mais carro do que a gente. A população nossa é em torno de 10, 12 mil habitantes, né, Walter? Mas parece que tem, proporcionalmente, parece que tem carro demais. A educação em Mercês evoluiu significativamente, com escolas bem equipadas e infraestruturas modernas. A rede municipal de ensino também evoluiu significativamente. Hoje nós temos dentro da sede do município a Escola Municipal Maria Eugênia Paixão Maciel, que funciona no centro da cidade. Nós temos a creche municipal São Miguel, que funciona no bairro de mesmo nome. Nós temos o Instituto Educacional Municipal Deni Martins Terra, que funciona ao lado da creche municipal. E nós temos também a Escola Municipal Dona Chiquinha. É uma escola que tem uma mega estrutura, super moderna, uma escola que, em termos de construção e de modernidade, é uma referência na nossa região. Uma curiosidade que é interessante destacar é que a Escola Municipal Dona Chiquinha, ela recebeu este nome em homenagem a uma renomada professora que lecionou em Mercês nos idos de 1910 a 1930, a senhora Francisca Gaide de Albuquerque, esposa do senhor Cornélio Augusto de Albuquerque, que foi o primeiro intendente do nosso município. As escolas municipais rurais foram nucleadas na transição de 2015 para 2016. Então, hoje, Mercês tem 2 núcleos de escolas municipais rurais. A Escola Municipal José Homem de Faria, localizada no Trevo, que conta, inclusive, com um consultório odontológico. E nós temos também a Escola Municipal Ribeirão de Santo Antônio, na localidade rural de mesmo nome, que conta com um laboratório de informática moderno e também hoje conta com uma quadra poliesportiva coberta. No final da década de 90, Mercês teve uma escola particular que ofertava o ensino de 1ª a 4ª série, nomenclaturas usadas na época. Depois, Mercês contou com uma outra unidade de escola particular que funciona até os dias atuais e que oferta o ensino desde o maternal até o ensino médio e que, inclusive, é polo de uma universidade e oferece diversos cursos tecnológicos, de graduação, de pós-graduação em diversas áreas no polo aqui em Mercês, na modalidade de ensino à distância. Várias escolas em Mercês, a Prefeitura, em parceria com o Estado, mantém vários cursos,
tem um curso aqui muito bom no colégio particular, no qual eu, mesmo depois de velho, formei em administração e permanentemente tem formado aí várias pessoas que querem alguma coisa mais na vida. Eu sou assistente social, realizei a graduação aqui no polo da Unopar e também fiz a formação pedagógica em pedagogia também aqui na Unopar. Eu venho de uma família, somos 3 irmãos, minha mãe foi uma mãe solo, meus pais eram separados e a minha mãe sempre enfatizou para nós 3 a importância da educação, a importância do estudo, né? E ela sempre, por eu e minha irmã sermos mulheres, sempre falava, olha gente, estudem para não ser dependentes, para ter a independência financeira de vocês e para vocês conquistarem tudo que vocês almejam. E durante esse tempo, né, eu fui vendo a situação da minha mãe e pensei, eu vou seguir os conselhos dela, eu vou estudar, eu vou ter um diploma, eu vou conseguir ter uma profissão. E foi isso, quando eu vim para Mercedes, que eu morava na zona rural, comecei a estudar, a trabalhar e eu precisava me manter aqui na cidade. Minha mãe não tinha condições para isso. E na época eu não ganhava salário mínimo, eu me mantinha aqui trabalhando ou eu voltava para a zona rural. E eu queria ir para frente, né? E com o passar do tempo eu tive a oportunidade, graças, né, a essa oportunidade que a equipe, né, trouxe para cá, que foi a graduação à distância. O final do ano de 1999 foi significativo para Mercês com a fundação da APAE de Mercês e do Lar Nossa Senhora das Mercês, instituições que desempenham um importante papel socioassistencial. Se nós formos falar de todas as aquisições, evolução e progresso de Mercês, nós ficaríamos por horas e horas. Nós vamos agora falar especificamente das aquisições socioassistenciais. Mercês, no final da década de 80, teve a criação da Associação Professor Oswaldo Gribel, a APOGAN, cuja finalidade era atender crianças necessitadas. Esta associação ela foi idealizada pela cidadã Laila de Castro, com apoio de abnegados mercesanos, funcionou por alguns anos em nossa cidade e depois foi dirigida também pelo senhor Paulo Roberto Brandão da Mota. Uma associação que teve uma importância histórica muito grande no resgate, no aperfeiçoamento e na qualificação de crianças e adolescentes em Mercês. A APAE ela foi idealizada pela cidadã Aparecida de Fátima Campos Mota, que também contou com o apoio de cidadãos que abraçaram esta causa e fizeram dela uma realidade. E nós temos a obra do Santuário Nossa Senhora das Mercês, que é o Lar Nossa Senhora das Mercês. Foi uma idealização do então pároco Padre Paulo Gomes, que teve também a adesão de toda a comunidade mercesana e que hoje funciona, foi ampliado recentemente e atende diversos idosos com qualidade e que oferece um ambiente favorável. Nós podemos dizer que a APAE e o Lar são instituições importantíssimas que dignificam o nome de Mercês. A evolução na área da saúde em Mercês é notável com a modernização do Hospital São Vicente de Paulo, unidades de saúde bem equipadas e a realização de diversos exames no próprio município, como mamografia, endoscopia e oftalmologia. A farmácia municipal em pleno funcionamento. Plantões médicos diários no Hospital São Vicente de Paulo e a oferta de cirurgias de baixa complexidade, incluindo catarata, são inovações importantes.
Os eventos esportivos são parte integrante da vida em Mercês, promovendo saúde e bem-estar. O esporte iniciou em torno do futebol. Daí falar do futebol. O futebol, pelo que meus tios me diziam, que havia dois clubes, mas o principal ele jogou, que foi o Liberal, já falecido também, é o meu tio, e ele falava sobre o Liberal Futebol Clube, que depois veio a formar o Esporte Clube Central. Esse Esporte Central ficou famoso na região. Ele levou o nome de Mercês a várias cidades, disputas no Campo do Viradouro, que ficou conhecido como Campo do Viradouro. Mas também, final dos anos 1958, o Central passou a chamar-se Clube Atlético Ipiranga. 7 de setembro de 1959, um grupo, como já a maioria faleceram já, para não dizer todos, dentre eles Manel Ribeiro, Melquisedeque Ferreira, Didi, o Hermogênio Mota e Silva, Genito, Vilmar e outros, Armando Grossi, fundaram o Clube Atlético Ipiranga, que perdurou também por uns 10 anos. E esse time tinha uma grande concorrência. Aqueles que não jogavam no Clube Atlético Ipiranga formaram o Esporte Clube Veracruz, lá no centro da cidade, mas o campo era lá no bairro São Miguel. E por ser de pessoas simples, eles eram cercados por bambus, esteiras, e ganhou até o apelido, é o Clube do Balaio. Mas era um time, também uma agremiação forte, tricolor, e onde havia uma grande rivalidade. Também nem conta a história que chegaram a se confrontarem. Ipiranga versus Veracruz. Não tenho nenhum relato. E depois disso, os jovens da época foram saindo para estudar, formar, trabalhar em Volta Redonda, Ipatinga. O clube acabou. Com isso, ficou somente na nossa memória os grandes craques que ainda existem ainda. Né? Um nós perdemos recentemente, que foi o Ciota, né? O Messias de Oliveira, mas hoje ainda tem ainda o Herbert, Grossi, Canaio, o Aloysio Rocha, o Dalzinho Miranda em Volta Redonda, o Celso em Leopoldina, que formava o Júlio Moreira, que formava o ataque do time do Ipiranga. A defesa parece que todos já faleceram. Era o Pretinho no gol, tinha o Dudu na lateral, tinha o Moacir Capenga e tinha o Delpe na outra lateral. E daí, no meio de campo, 2 ainda estão vivos, que é o Vânio Mota e o Miguelzinho do Canuto. Isso é a minha lembrança, remonta lá aos anos 60 e 70. Tinha em Mercês o Central, o Ipiranga, do qual já fomos técnicos, e surgiu nessa rapaziada da época, do qual faço parte, um time de rapazes que foi o glorioso Veracruz Esporte Clube, lá na rua São Miguel, que tinha um campo todo cercado de bambu. Eles chamavam até o Veracruz de Balaio. Apareceu o Clube Atlético Ipiranga, o qual o Juventude adquiriu 60% a 70% das cotas do condomínio e repassou para a prefeitura para se fazer um estádio. Eu lembro que eu era técnico de futebol, ia dar treino, tinha 4 times para treinar. Tinha 40, 50 rapazes para treinar. Na época de fundamos o Veracruz, era 2 timaços na cidade. Era o Ipiranga e o Veracruz. Todos os 2 em condições de disputar com os times da região, pau a pau, como se fala. Sair das categorias de base, e tem uns meninos aí com jeito de gostar muito de futebol, que são os filhos, os netos nossos daquela época. Hoje, além do futebol,
Mercês conta com oficinas esportivas, jogos escolares municipais, jogos da melhor idade, jogos intermunicipais de inverno, jogos da APAI regional, passeio ciclístico, trilhão, pedal kids, corrida rústica, corrida estudantil, campeonato municipal de futebol adulto, Supercopa Mercês de vôlei, futsal, festival de capoeira, torneio de malha, festival do Pico do Cruzeiro, trilha kids desafio Pico do Cruzeiro, zumba dance, torneio estudantil regional de handball, campeonato municipal de futebol master, campeonato municipal de futsal feminino, Geng micro-regional, Geng regional e Geng estadual. Algo muito interessante também é que, dentro do processo educacional, o governo do estado de Minas criou o Geng, os Jogos Escolares de Minas Gerais. E o objetivo é fortalecer a cidadania, a democracia, o intercâmbio entre alunos de diversas cidades. E Mercês teve a alegria de poder sediar por 2 vezes o Geng, e isso trouxe movimento para a cidade, interação social, mobilizou a economia e fez com que os alunos pudessem entender o que é mais dessa convivência educativa, a convivência social, o respeito, a prática esportiva como um benefício para o desenvolvimento saudável. Outro fato marcante é a trajetória da atleta Amanda Aparecida de Oliveira, vencedora de diversas corridas no Brasil e no exterior, trazendo orgulho para a cidade. Mercês possui patrimônios tombados valiosos, preservando a história e a cultura da cidade através de seus bens culturais, materiais e imateriais. Na Praça Vereador Miguel está instalado o Cruzeiro, patrimônio cultural do município, feito em pedra-sabão, datado de 1872. Temos ainda a fachada da antiga estação ferroviária e a imagem de Nossa Senhora das Mercês, bens culturais materiais, e a festa de Nossa Senhora das Mercês, bem tombado imaterial. A cultura une tradições, a arte, a história. Cada pedacinho dessa cidade, ela carrega consigo a memória de tempos passados. E nós temos aí que deixar essas informações de herança para as nossas futuras gerações. As histórias, às vezes, elas ficam assim um pouco distante do nosso dia a dia, mas ela está presente aí no nosso cotidiano. A gente pode observar na estação, na fachada da estação ferroviária, que foi até recentemente revitalizada. E agora resplandece aí as cores antigas, resgatando não apenas o patrimônio, que é um bem tombado, mas também as tantas histórias que ali ouvimos contar, que ali cruzaram e se encontraram. Outra forte marca aí, é o nosso jubileu, é o nosso turismo religioso. Presença aí, de inúmeros romeiros, visitantes, e vale muito a pena ressaltar aí que é uma festa, é um bem registrado. A imagem de Nossa Senhora das Mercês tombada, que até recentemente passou por um restauro. Mercês teve no passado um artista que levou o nome do município a ser conhecido em diversas cidades. Antônio Porfírio, mais conhecido como Antônio Pintor, deixou sua marca com pinturas sacras e quadros belíssimos. Hoje, artistas como José Márcio Teixeira, Olcinei Gumercindo Lopes e Francisca Xavier Cabrini Martins continuam enriquecendo a cultura mercesana com suas obras.
Pontos turísticos como o Pico do Cruzeiro e as cachoeiras atraem visitantes e enriquecem a vida dos moradores. Curiosidade: o Pico do Cruzeiro possui a Pedra Nariz do Índio, apelido dado pelo primeiro clube de jovens no início dos anos 70. Falando um pouquinho agora do turismo, né, nós somos bem abençoados aí, né, com uma natureza exuberante, lindas cachoeiras, fazendas antigas, a comunidade quilombola, né, que carregam marcas aí do nosso passado. E não posso deixar de falar aí, né, da vista maravilhosa que o Pico do Cruzeiro nos proporciona, né, um verdadeiro panorama aí da nossa cidade. Um fato marcante foi o lançamento do livro História de Mercês, uma iniciativa dos professores Dalvo Martins de Miranda e Vilma Caetano Caputo Porto, com os alunos da 8ª série da Escola Sena Figueiredo. Essa história que é rica, que é linda, né? Nós temos um livro de Mercês que foi escrito aqui por alunos e professores da Escola Estadual Sena Figueiredo, que conta toda essa trajetória. Lançaram o desafio para nós, como trabalho de escola, de fazer uma pesquisa sobre Mercês. Sobre a história de Mercês, sobre a criação de Mercês, sobre tudo que aconteceu em Mercês até aquele momento. E nós tivemos, né, hoje a gente vê que nós fomos escolhidos, né, que nós tivemos a honra, né, de ter participado desse trabalho, porque nós somos lembrados até hoje. Então foi um trabalho legal, nós fizemos trabalho de campo, fomos nas empresas, pesquisamos nas empresas, livro de registro de funcionário, data de fundação das empresas da época, loja, comércio, prefeitura, né, repartições públicas, hospital. Fizemos uma pesquisa foi uma pesquisa bem ampla mesmo, o livro ficou assim, muito completo na época. E foi tudo feito por um trabalho de pesquisa de uma turma de 8ª série. Mercês oferece uma hospitalidade aconchegante com várias opções de hospedagem para visitantes. A minha gratidão a todos que contribuem para o crescimento do turismo, da cultura, os nossos artistas visionários, nossos empresários corajosos e o setor hoteleiro, né, que acolhe os nossos visitantes e, acima de tudo, nossa comunidade apaixonada. Mercês é um exemplo vivo de como a tradição pode se unir ao progresso, criando uma cidade que honra seu passado enquanto constrói um futuro brilhante. Mercês, para mim, é uma cidade ótima para se viver e morar. E aqui nós podemos desfrutar daquilo que ela pode oferecer para nós de melhor. Mercês, para mim, é o cantinho do céu. Mercês para a gente, né, é terra natal, é muito carinho. Eu sou apaixonada como minha cidade. Então, como dizia o nosso pai, né, Francisco, Mercês é um cantinho do céu. E eu tenho muito orgulho em ser uma cidadã mercesana. Eu também me considero um grande orgulho de ser um cidadão mercesano e trago Mercês aqui no coração, porque é uma cidade onde eu nasci, tive toda a minha infância, tive um período que saí e voltei, construí a minha família aqui e me sinto muito orgulhoso de ser um cidadão mercesano. A Mercês é uma cidade muito boa de morar, né? Cidade muito tranquila, tem até o ditado que fala Mercês, né? O cantinho do céu. Muito carinho, muito amor, muito acolhimento. Mercês é uma cidade boa de se morar. E falar de Mercês
E falar desse carinho é falar de Mercês, o nosso cantinho do céu. Meu cantinho, né? Já que eu nasci, é muito gostoso morar aqui. Mercês para mim é acolhimento. É um povo acolhedor, que abraça a causa, que ajuda o próximo. Então, Mercês para mim é acolhimento. Mercês para mim significa esperança, amor, saudade, tudo de bom que eu, mercesano, vivi aqui, nasci, vivi aqui, estudei aqui, parti, trabalhei fora, voltei. Por quê? Porque eu amo essa cidade. Eu só quero falar mais uma coisa. O meu pai, Geraldo Silveira, falava em seus cadernos de estudo lá de Barbacena: adeus, adeus, Mercês querida, vejo-te apenas na cerração perdida. Mas você não está perdida, você está dentro do nosso coração. Não se preserva a memória de um povo sem o registro da sua história.